Então, galera, voltamos aqui, né, com o triângulo retângulo. A gente estava vendo algumas relações métricas, né, através da semelhança de triângulo. Só retomando o que a gente viu bem no início da aula, né, que foi esse triângulo aí que a gente desenhou lá na folha documento e separou ele, né, em vários triângulos para fazer, né, essa semelhança e descobrir as relações que está no segundo slide, que está aqui, né. Só vou pular essa primeira, que a gente já vai comentar, né, que é o Teorema de Pitágoras. Então, ó, b ao quadrado, quem é b? B é o cateto. Então, ó, cateto ao quadrado é igual a, que é a hipotenusa, né? Vezes m, que é a projeção desse próprio cateto, desse cateto b. Embaixo é a mesma coisa, só que com outro cateto c. C ao quadrado, que é o cateto ao quadrado, é igual a hipotenusa, que é o a, vezes a projeção do cateto c, que é o n aí. A terceira vai ser o quê? B vezes C, que é cateto, né? Cateto vezes cateto é igual a o A, que é a hipotenusa, vezes a altura, que é o H. E a última, a gente tem que altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Beleza? Acredito que, acho que a gente viu todas, né? Acho que essa última não, a gente vai ver agora. E a gente vai comentar também um pouquinho do Teorema de Pitágoras. Então, vamos lá para a folha documento para fechar essa parte, né? E ver como que a gente também, através da semelhança, pode demonstrar o Teorema de Pitágoras. Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho agora do Teorema de Pitágoras. O que a gente vai usar, né? A gente vai usar duas relações métricas que a gente já descobriu, tá bom? Que foi aquela das projeções, tá? Vou retomar aqui as duas, ó. Com o triângulo 1 e 2, a gente viu que cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes projeção, não é? Vamos lá. E aqui a gente também viu, ó, cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes projeção. Então, a gente vai pegar essas duas relações, tá? B ao quadrado é igual a A vezes M e C ao quadrado é igual a A vezes N. Vamos anotar as duas aqui, né? Das duas relações que já vimos, b ao quadrado é igual a vezes m e c ao quadrado é igual a vezes n. O que a gente vai fazer com essas duas? A gente vai somar as duas relações. Então, somando as duas relações, temos que aqui a gente vai ter que b ao quadrado mais c ao quadrado vai ser igual a vezes m mais a vezes n. O que a gente pode colocar aqui que eles têm em comum? É o a, né? Então, b ao quadrado mais c ao quadrado, coloco o a em evidência e a gente vai ter m mais n. E o que é m mais n? M e n são as projeções. Vamos pegar aquele triângulo grandão para a gente enxergar isso? Ó, B e C são os catetos, M e N são as projeções. A gente já tinha colocado aqui, ó, que M mais N é quem? É a hipotenusa, que é quem? Que é o próprio A. Então, a gente vai trocar ali o M mais N por A. Então, vai ficar aqui B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a vezes A. O que a gente vai chegar nisso? Que B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a ao quadrado. E o que é isso? É o Teorema de Pitágoras. Escrevendo de outra forma, né? A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, a gente conseguiu, através das relações métricas, também demonstrar o famoso Teorema de Pitágoras, que a gente já conhecia e tinha visto, né, nas outras aulas. Então, vamos lá. A gente vai juntar agora, né, todas as relações para ficar bem claro, né, para a gente tudo que a gente viu nessa aula. Então, vamos revisar tudo que foi visto com as folhas e a gente faz um resuminho depois. Vamos lá. Então, primeiro a gente viu o triângulo retângulo, né? Visto de outra forma, a gente deitou ele, né?
como se caísse para a direita, né? E ele ficou dessa forma. E a gente viu mais 3 novos elementos, né? Que foi o H, que é a altura, né, relativa à hipotenusa A, e MN, que são as projeções. M, a projeção do cateto B, como se estivesse caindo para cá, e N, a projeção do cateto C. A gente separou, né, alguns triângulos para poder fazer, né, fazer a semelhança, né, deles. Primeiro, a gente pegou o triângulo maior, né, com o triângulo 2. E o que a gente descobriu com isso quando a gente pegou o triângulo maior com o triângulo 2? Ó, através da semelhança, a gente descobriu duas relações, que cateto vezes cateto é igual a hipotenusa vezes a altura, e que cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção. A gente pegou no final também o triângulo maior com o triângulo 3 e descobriu as mesmas relações que a gente vai ver aqui agora. O triângulo maior com o triângulo 3, a gente tem que cateto vezes cateto é igual a hipotenusa vezes a altura, e cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes projeção. Então, com esses pares de triângulos, a gente descobriu essas duas relações métricas. E com os dois triângulos menores, né, com o 2 e o 3, a gente descobre o quê? Que altura ao quadrado é igual a projeção vezes projeção. E aí, fecha as nossas relações com o Teorema de Pitágoras também. Então, ao todo, são 4 relações, né, contando com o Teorema de Pitágoras, e a gente vai anotá-las para ficar um resumo disso tudo que a gente viu, beleza? Vamos lá, então, um resumo das relações métricas. A gente tem a primeira de todas, tá? Que é o Teorema de Pitágoras, que a gente vai botar A ao quadrado é igual a B ao quadrado vezes C ao quadrado. Eu sempre vou anotar do lado o nome, tá? Mais C ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Esse é o Teorema de Pitágoras que a gente tem que saber mesmo, né? Depois, a gente tem, essa é uma das relações, vamos pensar em outra agora, que a gente descobriu, que cateto vezes cateto é igual a hipotenusa vezes a altura, que B vezes C é igual a A vezes H, ou seja, cateto vezes cateto é igual a hipotenusa vezes a altura. Então, temos aqui uma segunda relação. Outra relação que a gente viu, que vai ser separada em duas, né? C ao quadrado é igual a A vezes N. B ao quadrado é igual a vezes M. Que não vai mudar, que vai ser cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção desse determinado cateto. E para fechar, a gente viu que h ao quadrado é igual a m vezes n, ou seja, altura ao quadrado é igual a projeção, vou botar assim, projeção 1 e projeção 2, vezes projeção 2, porque elas são diferentes, né? Só para a gente não pensar que está falando da mesma. E com isso, a gente fecha nossas 4 relações métricas aqui, que a gente vai utilizar ao longo dos exercícios de exemplos e de questões, tá bom? Vamos lá. Vamos voltar para cá.
Então, a gente fechou, né, nossas relações métricas, né? Tinha faltado eu comentar, né, do Teorema de Pitágoras, né, que é a primeira aí, né? Então, a gente já ficou lá de uma forma clara, né? A gente fez aquele resuminho ali, que a gente vai retomar ele para consultar, né, quando a gente estiver resolvendo os exercícios. E vamos só ver mais uma coisa aqui, que são as aplicações do Teorema de Pitágoras, tá bom? A gente vai pensar um pouco no quadrado e no triângulo equilátero. Vamos tentar aplicar o Teorema de Pitágoras tanto no quadrado quanto no triângulo equilátero para ver se a gente consegue descobrir uma coisa, né? Lembrando que o quê? O que é o quadrado? O quadrado é uma figura, né, com todos os lados iguais. Uma figura de 4 lados, onde todos os ângulos são retos. Beleza? Todos os ângulos retos e os 4 lados iguais. E o triângulo equilátero, a gente tem, né, também todos os lados iguais, uma figura de 3 lados, e agora os ângulos, né, medem 60 graus cada um, porque os 3 também são iguais. A gente vai aplicar o Teorema de Pitágoras nos dois aqui, para ver se a gente descobre algumas relações para fechar essa parte também, né, do triângulo retângulo e das relações métricas, beleza? Vamos lá, então, para a folha documento. Então, a gente tem aqui, né, as relações métricas que a gente já tinha visto, e agora a gente vai ver as aplicações do Teorema de Pitágoras, tanto no quadrado quanto no triângulo equilátero. Então, aplicações, Teorema de Pitágoras. Vamos pensar no quadrado, então, né, que a gente tinha colocado lá, que estava como primeiro essa figura de 4 lados iguais. Então, vou desenhar um quadrado aqui de 4 centímetros, mas a medida aqui não importa, porque a gente vai generalizar ela, a gente não vai utilizar mesmo. Então, a gente tem todos os ângulos retos no quadrado. O que eu quero pensar aqui primeiramente nele? Eu quero pensar na diagonal desse quadrado, tá? Então, vamos pensar na diagonal. Vou traçar aqui a diagonal de vermelho. Pode ser qualquer uma das duas, tá? Mas eu vou pensar nessa. Então, eu tenho aqui uma diagonal de vermelho, e eu tenho um triângulo ali equilátero, né? Eu vou chamar os lados de L. O que é a diagonal do quadrado? É a hipotenusa, né? Então, a gente vai aplicar o Teorema de Pitágoras aqui. Eu vou chamar essa diagonal de D. Então, o D é a hipotenusa. O que a gente pode dizer, né? Que hipotenusa ao quadrado, ou seja, que D ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. E os dois catetos são iguais, que são L's, que é L ao quadrado mais L ao quadrado. D ao quadrado vai ser L ao quadrado mais L ao quadrado, é 2L ao quadrado. A gente vai tirar a raiz desse D. A gente não vai colocar mais ou menos, porque a gente está falando de medidas, né? Então, não faz sentido a gente colocar mais ou menos. Então, aqui a gente tem que raiz de 2L ao quadrado. O L vai conseguir sair da raiz, porque a gente vai cortar a raiz com o quadrado do L. Então, isso daqui vai ficar L raiz de 2. Então, a diagonal é o lado raiz de 2. A diagonal de um quadrado sempre vai ser o lado raiz de 2. Agora, vamos pensar em um triângulo equilátero. Só vou desenhar o triângulo aqui. Vamos imaginar que esse triângulo seja igual, os 3 lados iguais, e a gente já vai falar sobre ele, tá bom? Então, a gente já viu, né, uma aplicação do Teorema de Pitágoras com o quadrado, e já a gente vai ver a relação do Teorema de Pitágoras com o triângulo equilátero. Então, a gente fecha aqui esse bloco e a gente já retorna já para terminar, né, e ver o que o Teorema de Pitágoras
pode nos dar, né, de novo no triângulo equilátero. E depois disso a gente faz alguns exemplos, né, para fechar nossa aula, né, de relações métricas de um triângulo retângulo. Até daqui a pouco, galera!